Você já parou para pensar em como os primeiros cristãos se relacionavam com a palavra de Deus? Como é que eles liam a Bíblia? Os primeiros cristãos, como é que eles faziam um devocional? Será que era todo dia? A gente tem que lembrar que antes da invenção da imprensa, antes mesmo de haver Bíblias em abundância, antes do Novo Testamento estar completo, como é que eles faziam para ouvir a voz do Senhor? Essa é uma pergunta que nos leva direto ao coração da igreja primitiva. Porque se nós quisermos aprender o que significa escutar a Deus, a gente precisa olhar para aqueles irmãos e irmãs que viveram nos primeiros séculos da fé. Eles não tinham muitas das facilidades que nós hoje temos, eles não tinham aplicativos da Bíblia, eles não tinham devocionais prontos e completos, eles não tinham uma Bíblia na estante da casa deles, e ainda assim eles eram reconhecidos como o povo que sabia ouvir, era o povo que meditava, era o povo que vivia a palavra de Deus. O retrato da igreja primitiva está muito bem colocado lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 42. Lá nos é dito que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E aqui está o DNA espiritual da comunidade cristã. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, na palavra de Deus. Eles não apenas ouviam por curiosidade e tal, mas eles permaneciam firmes, repetindo, ruminando, memorizando e aplicando o que eles recebiam. Imagine a seguinte cena, não é? Uma comunidade reunida numa casa simples, talvez ao redor de uma mesa de madeira, ou algo colocado ainda no chão, bem próximo ao chão, ouvindo a leitura de uma carta de Paulo ou de um relato da vida de Jesus. Não havia pressa, a palavra era proclamada, era ouvida em silêncio, era repetida de boca em boca e gravada na memória e levada ao coração. Essa perseverança na palavra moldava toda a vida da igreja, moldava suas orações, moldava sua comunhão, sua celebração da ceia. Tudo partia da escuta obediente da voz de Deus. Mas a gente não precisa ficar apenas com o relato de Atos. Os escritos cristãos mais antigos confirmam também essa mesma prática. Por exemplo, a Didaquê, que era um manual de instrução para a vida da igreja do primeiro século, uma espécie de instruções para o batismo a ser realizado, nos traz uma belíssima oração que diz mais ou menos assim: assim como esse pão partido foi espalhado sobre os montes e, tendo sido recolhido, se tornou um só, assim também seja a tua igreja reunida dos confins da terra em teu reino. Ou seja, esse pequeno trecho da Didaquê mostra como os primeiros cristãos liam a Escritura, meditavam nela e transformavam a Escritura em oração. O alimento físico, a Escritura, se tornava a imagem da unidade espiritual e a própria vida comunitária nascia da palavra e a unidade da igreja dependia da palavra. Poucas décadas depois disso, por volta do ano 96 mais ou menos, Clemente de Roma escreveu à igreja de Corinto dizendo que eles deveriam pesquisar nas Sagradas Escrituras, que eram verdadeiras e dadas pelo Espírito Santo, que eles sabiam que nada de injusto ou falso havia nelas, está em 1 Clemente capítulo 45. Então veja que impressionante. Já no primeiro século, a igreja tinha plena convicção da inspiração das Escrituras. Para eles, a Bíblia não era apenas um registro histórico. A Bíblia era a voz viva do Espírito Santo. E por isso eles pesquisavam, meditavam, obedeciam o que liam. E esses testemunhos deixam claro que, desde o início, a espiritualidade cristã era inseparável da prática de escutar a palavra. Nos séculos seguintes, essa devoção se aprofundou ainda mais. Por exemplo, no século III, Orígenes, um dos grandes estudiosos das escrituras do seu tempo, embora isso seja questionado por alguns, não é? Mas ele aconselhava algo muito interessante, bom, dizendo: aquele que deseja ser instruído na palavra de Deus deve começar pela leitura das Escrituras. A expressão lectio divina, talvez as primeiras vezes veio com ele, né? Em estudá-las e meditando nelas de dia e de noite. Ele foi isso numa pregação em Josué 15. Então, note, não basta apenas ler apressadamente, é preciso perseverar na leitura e na meditação. Para ele, a alma precisava se exercitar constantemente na palavra, como a gente se alimenta todos os dias para ter vida, de arroz, feijão, carne, pão, etc. Um outro testemunho precioso vem do livro Pastor de Hermas, que também foi escrito ali nos primeiros séculos. Lá a gente tem uma exortação falando que a pessoa deveria persistir naquelas coisas, na palavra, e andar em retidão, e assim ela seria capaz de conter todo o mal. Está num dos mandamentos deste livro. Ou seja, persistir na palavra era visto como a chave para andar em santidade. Não havia separação entre meditação e prática.
Escutar a Deus significava responder com obediência. Esses ecos da patrística, não é, nos mostram que a prática da lectio divina, ainda que o termo não fosse tão usado, já estava presente a leitura, a meditação, a oração e a contemplação, a vida transformada. E o que isso significa para você e para mim hoje? Significa que nós não temos desculpa. Se aqueles irmãos do primeiro século, sem Bíblias pessoais, sem liberdade religiosa, muitas vezes debaixo de perseguição e ameaças, perseveravam na escuta da palavra, quanto mais nós, que temos acesso tão fácil à Escritura, deveríamos cultivar essa disciplina. Eles nos ensinam, não é que ouvir a palavra não é algo rápido, não é de consumo de informação, não é como ler tantos livros por ano, é um exercício da alma. Eles nos ensinam que a meditação não é um luxo de místicos ou de alguns poucos monges, mas é uma necessidade de todo discípulo de Jesus. Eles nos ensinam que não basta ler com os olhos, é preciso acolher com o coração. Talvez a nossa dificuldade em viver uma espiritualidade profunda esteja justamente aí. A gente troca a perseverança pelo imediatismo, a meditação pela pressa, o silêncio pelo barulho constante. O exemplo da igreja primitiva é um chamado para a gente redescobrir a alegria e a necessidade de parar, ouvir e meditar. A igreja primitiva nos convida a recuperarmos algo essencial, que é a fé que escuta. Escutar a palavra é mais do que ouvir sons ou ler letras, é abrir o coração para acolher a voz do Espírito Santo, é deixar que as Escrituras, inspiradas por Deus, nos corrijam, nos consolem, nos exortem, nos transformem. No próximo vídeo, eu quero avançar um pouquinho mais na história da igreja e entrar ali no comecinho da Idade Média, para descobrir como alguns monges de fato, alguns pais apostólicos, alguns pais do deserto e outros teólogos desenvolveram práticas de leitura orante, ou lectio divina, que moldaram a espiritualidade cristã nos séculos seguintes. Que o Senhor Deus nos dê graça de não apenas conhecermos a palavra dele, mas de perseverarmos nela, de meditarmos nela e de respondermos a ela com obediência e amor no nosso coração, exatamente como fizeram os primeiros cristãos.